Olá, sou Paulo Eduardo, nós estamos chegando para mais um estudo, seja bem-vindo. Que prazer encontrar você novamente. Muito bom poder saber que você está aí do outro lado me acompanhando. Não sei se você está assistindo no celular, no computador, na televisão, ou mesmo ouvindo pelo rádio. Onde quer que você esteja nos ouvindo, meu muito obrigado. A minha alegria é saber que você passa por aqui. Afinal de contas, tudo aqui é preparado pensando só em você, não é? Eu falo aqui quase todos os dias, a gente não tem nenhum retorno, nenhum lucro financeiro nisso aqui. Eu preciso dizer, porque em dias em que todo mundo faz as coisas, todo mundo não, a grande maioria das pessoas, né? Fazem as coisas interessadas em retorno financeiro, é importante a gente esclarecer, né? Que nós não temos lucro nenhum nisso aqui, eu não ganho nada fazendo esses vídeos, a não ser a alegria de saber que você está aprendendo da Bíblia comigo. Estamos aqui compartilhando com você todos os dias nosso estudo bíblico, nosso devocional. A gente está estudando os livros da Bíblia, né? Estamos nas cartas, no Novo Testamento ainda, e versículo por versículo. E nesse momento eu quero te convidar a me acompanhar em mais um estudo. Vamos juntos! Muito bem, nós vamos seguindo aqui. O Senhor está falando sobre a edificação da sua igreja, né? Estamos falando sobre a igreja como santuário da habitação de Deus. Hoje o texto está em Atos 1 Coríntios 3, versículos 12 a 17. 1 Coríntios 3, 12 a 17. Falando Atos porque a gente ficou, não é? Mais de um ano todo dia estudando Atos. Mas aqui em 1 Coríntios 3, de 12 a 17, Paulo vai falando que nós precisamos construir com o material certo. Não é só construir por construir. Paulo usa duas categorias de materiais nesse texto. Espero que você leia esses versículos aí na sua Bíblia. 1 Coríntios 3, de 12 a 17. Paulo usa duas categorias de materiais. Ele fala ouro, prata, pedras preciosas, que pertencem à categoria de materiais permanentes, belos, valiosos e também difíceis de ser obtido. E depois ele cita aqui outros três tipos de material: madeira, palha e feno. Agora aqui já são materiais que pertencem a materiais temporários, baratos, fácil de corroer e fácil também de obter, que estão sempre na superfície. E esses materiais que Paulo usa, o que ele está querendo dizer? Quando ele usa pedras preciosas e ele usa também materiais baratos. Paulo aqui não está falando de gente, não. Ele não está falando de pessoas, não. Mas ele está falando de doutrinas. Ele está falando de verdades. Muitas pessoas estavam tentando construir a igreja com um evangelho barato, misturado, filosofia pagã. Muitos estavam edificando a igreja num evangelho secularizado, humanista, centrado no homem. E para Paulo esse tipo de pregação, ele é madeira, palha e feno. Esse tipo de evangelho que muitas vezes era usado pela igreja de Corinto, e é muito frequente nos nossos dias também, esse evangelho misturado, cheio de paganismo, um evangelho centrado no homem, onde você pode tudo, fazer tudo, não precisa abrir mão de nada, porque Deus é amor, porque tudo é amor, tudo é bom, tudo pode. E se você falar qualquer coisa, a pessoa pode não gostar, pode sair da igreja, eu falo isso entre aspas, pode não querer mais vir, e então aceita tudo, deixa tudo. Esse tipo de igreja, esse tipo de evangelho é construído sobre esses materiais que não sustentam, que não são duradouros. Muitas pessoas tentando construir a igreja nesse evangelho. E para Paulo isso é madeira, palha e feno. Charles Rode, ele escrevendo isso aqui, ele diz: em consistência com o contexto, ouro, prata e pedra preciosa pode somente significar a verdade, e madeira, palha e feno, o erro. A gente vê isso hoje, muitas dessas chamadas igrejas, barateando esse evangelho, misturando o evangelho com coisas baratas, para atrair as pessoas, para encher o salão,
para dizer, olha como essa igreja está crescendo, olha como esse movimento tem gente. Mas na verdade, que material está sendo usado ali? Que material está sendo utilizado? Um evangelho secularizado, centrado no homem, onde o homem é o centro, é a busca do prazer. As mensagens é para o homem, o louvor é para o homem, tudo é centrado na vida material e humana. A mensagem não fala sobre Deus, não fala sobre cruz, não fala sobre santificação, não fala sobre obediência, não fala sobre abrir mão, sobre tomar a cruz para seguir a Cristo. Não fala que nesse mundo tem aflições mesmo, que é difícil seguir a Cristo. Não fala que o caminho para a vida é estreito e apertado. Mas nós devemos construir sobre material nobre, material duradouro, permanente, que resista ao fogo do julgamento. Agora, esses materiais, eles não são encontrados facilmente. É preciso que o obreiro cave para encontrar esses materiais. Porque ouro, pedra, prata, pedras preciosas, pratas, eles não são encontrados na superfície. Não é fácil encontrar. É preciso cavar na palavra. É preciso mergulhar nas profundezas das riquezas de Cristo. É preciso se alimentar dessas iguarias. Amados irmãos, na superfície você não vai encontrar coisa preciosa, não. Na superfície você não vai encontrar coisas preciosas. É preciso mergulhar, dar trabalho. Se o obreiro ficar sempre na superfície, sem jamais aprofundar, ele acabará construindo com palha, feno e madeira. Porque isso é encontrado em qualquer lugar na superfície. O livro de Provérbios, ele nos diz, ele apresenta a palavra de Deus como sabedoria de Deus, como um tesouro que precisa ser procurado, protegido, investigado na vida e investido no dia a dia. Está em Provérbios 3, de 13 a 15, Provérbios 2, de 1 a 5, Provérbios 8, versículos 10 e 11. Os crentes de Corinto, aqui, que Paulo está escrevendo essa carta, eles estavam construindo a igreja com sabedoria humana, com sabedoria desse mundo. Nós já falamos aqui várias vezes, não é? A forma que eles olhavam e misturavam a filosofia grega com os costumes daquela época e queriam colocar isso dentro da igreja e construir a vida deles sobre aquelas filosofias humanas. Quando na verdade eles deveriam ter dependido da sabedoria de Deus em Cristo, revelado na palavra. E Paulo precisa escrever isso para eles, exortando aqueles irmãos. E é importante ainda ressaltar aqui, falando desse assunto, que cada uma das figuras usadas para a igreja, Paulo deu destaque à palavra. A palavra de Deus é alimento para a família, ela é semente para o campo e é material para o templo. Tanto para edificar uma família, quanto para plantar um campo, quanto para construir o templo, o material, a obra-prima é a palavra de Deus. Isso é o que nós lemos aqui e estudamos. E aí eu quero falar hoje, nos nossos dias, para você que me acompanha, pregadores, professores preguiçosos vão ver uma grande fumaceira no dia do julgamento. O material que eles usaram para edificar não resistirá ao fogo. Não vão receber recompensa por material que, ao ser provado, vai ser consumido. Deus nos adverte que nós devemos construir o templo, o santuário, usando o material próprio, porque o impróprio ele vai destruir. Isso aqui nós não estamos falando em condenação. Nós estamos falando em recompensa. Capítulo 3, o verso 15, fala isso. No último dia, muitos ministérios, que talvez hoje você vê tão grande, hoje você vê tão movimentado, muitos ministérios que hoje parecem lotados, centenas, milhares de seguidores, milhares de pessoas, movimentos, muitos desses. No último dia, vão transformar em grandes cinzas. A igreja não pode ser destruída. A igreja não pode ser destruída sem uma severa punição.
Levítico 15:31 fala isso. Números 19 e 20 também menciona sobre isso ao falar sobre o povo de Israel. Nós precisamos olhar como é que nós estamos construindo a nossa vida, como é que nós estamos construindo o nosso ministério, a forma de servir ao Senhor, o que a gente está usando. Eu estou buscando apenas na superfície, coisas baratas e fáceis de encontrar? Ou eu tenho me dedicado, eu tenho me aprofundado? Isso não é para pastores apenas, líderes, mas é para mim e para você, muitas vezes crentes que servem ao Senhor na simplicidade. Eu tenho mergulhado ou estou só na superfície? O que eu tenho buscado do Senhor? Paulo falou há pouco tempo atrás, nós estudamos aqui, sobre o tipo de alimento, leite, comidas sólidas. Agora ele fala de coisas superficiais e coisas profundas. O que eu tenho buscado? Que essa seja a nossa reflexão nesse dia. Deus te abençoe. Obrigado por me acompanhar.